Bem, boa noite a todos. Pessoal da internet, nosso boa noite também. Boa noite. Está aqui tudo. Então nós vamos nos preparando para mais uma reunião da noite, né, da quinta-feira. Hoje tem que estar uma noite boa, né? O pessoal já está atrasando, mas vai chegar gente ainda aí. Nós estamos dando um tempinho, mas agora está dentro do horário. Então, antes de nós iniciarmos a nossa reunião, nós vamos repetir o que vocês, a maioria já sabe, né? Que são os nossos trabalhos aqui na Casa do Caminho. Nós temos palestras e passos todos os dias, mesmo às sextas-feiras. Aos domingos 10 horas, com a evangelização infantil. De segunda e quinta às 20 horas. Às terças-feiras também 20 horas. As terças-feiras é um trabalho destinado ao tratamento dos dependentes químicos, problemas de depressão. Então nós temos esse trabalho destinado à maioria das pessoas com esse problema, ou aos familiares que tem alguém em casa com esse problema. Normalmente as pessoas não vêm até nós, né? Os necessitados. Então geralmente é representado pela mãe, por um parente, né, mais chegado. E recebem aqui um tratamento que nós chamamos à distância, né, que realmente a pessoa, à medida que mentaliza a pessoa em dificuldade, os amigos espirituais levam então um alento, uma ajuda, né? Então esse é um trabalho especial de terças-feiras, às terças-feiras. Quarta-feira o nosso trabalho é feito na parte da tarde, às 14 horas. As pessoas que não gostam de sair à noite de casa, ou que têm esse horário livre nessa parte da tarde, então às 14 horas nós temos também o trabalho de palestras e passes, né? E o plantão de atendimento, segunda, terça e quinta, a partir das 19h15. As quartas-feiras, às 13h15. E o nosso trabalho de assistência também, que está sendo colocado agora, nós estamos atendendo essas pessoas com problemas, né, aí na rua, esse pessoal que dorme embaixo das pontes, dos viadutos, aí no metrô. Então estamos fazendo uma distribuição do café, o leite, o chá, algum sanduíche. Estamos levando um pouquinho do alimento para ajudar esses nossos irmãos que com certeza estão sempre passando fome, né? Quem quiser cooperar e quiser ajudar na distribuição, pode vir falar aqui conosco, né? Nós vamos dar o horário, todas as diretrizes. E todo sábado, segundo sábado de cada mês, nós distribuímos 30 famílias, recebem as cestas básicas, né? Então nós sempre pedimos a cooperação, que é para manter esse pessoal atendido, que eles já estão já há algum tempo conosco. Então nós estamos sempre pedindo ajuda para compor essa cesta básica. Pode ser o leite em pó, e nós damos sempre preferência por causa das crianças, né? Café, açúcar, óleo, macarrão e um molho de tomate, sal e feijão. O arroz, felizmente, recebemos uma doação bastante generosa, então nós temos bastante arroz, né? Então, nós pedimos também que aqueles que se interessarem por essa campanha, podem fazer isso no prédio, na faculdade, no trabalho, né? E tem aqui a nossa livraria também, livraria e o bazar. Nós temos roupas novas usadas, temos os livros também da codificação, para quem quiser se ilustrar um pouquinho, se aprofundar no conhecimento da doutrina, independente do curso que nós damos aqui também. Os livros são importantes para a pessoa, então, aumentar o seu conhecimento, né? E agora, nós temos, esse ano, estamos programando uma viagem, como nós temos feito ultimamente, para Araxá, né? Só que, em primeiro lugar, a partir da saída aqui do centro, às 21 horas, no dia 31 de outubro, é a sexta-feira, à noite, chegando a Uberaba no dia 1º de novembro, o pessoal chega direto lá no centro do Bacelli, né, do Carlos Bacelli. A seguir, retomamos nossa viagem a caminho de Araxá. Então, quem quiser
tiver interesse, no maiores detalhes, nós podemos depois passar, né? Sábado é a Sandra que está encarregada dessa distribuição a venda das passagens, tudo isso, né? Segunda a sábado, menos as sextas-feiras, aqui na livraria. E no domingo pode falar com o Mauro ou com a Cida, né? Lá em Araxá nós vamos ficar hospedados no Sesc de Araxá. Depois à noite nós vamos até o Tadeu, que é um trabalho muito bonito que ele faz com os idosos, ele tem um hospital psiquiátrico. E no domingo pela manhã, amanhã é livre, então o pessoal normalmente quando nós vamos lá em Araxá, o pessoal gosta de tomar aqueles banhos nas termas, né? E visitar a fonte da Dona Beija. Então tem um pouco de história no caminho aí, muito, muito agradável para a gente. Depois o almoço já volta para São Paulo no domingo. O recado está dado, viu, Sandra? Muito bem. Então nós vamos nos preparando então para essa reunião, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esse dia que nós tivemos, cada um na sua atribuição, no trabalho, nos estudos, na vida em casa, com nossos filhos, as vovós com seus netos, com seus filhos também. Então todos nós demos esse pequeno intervalo, como acontece todas as quintas-feiras, para virmos aqui buscarmos um pouquinho também daquela ajuda, daquela assistência espiritual, para aprendermos um pouquinho também, porque a cada noite é um aprendizado, cada noite é um tema, tudo lastreado no Evangelho de Jesus, que nos dá bastante paz interior, bastante fortalecimento para o nosso espírito e muita luz também para a nossa marcha no caminho, né? Então nós agradecemos em primeiro lugar a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, conhecedor de todas as nossas necessidades, do grau evolutivo que nos encontramos. Por isso o Pai é paciencioso, todas as virtudes pregadas por Jesus, toda a perfeição absoluta só está com Ele, o nosso Pai, o Criador. E Jesus, o nosso Mestre, trouxe o seu Evangelho de amor para todos nós, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E agradecemos então todos os trabalhadores da sua seara que compõem uma rede grande de pessoas espirituais, nossos médicos, os trabalhadores encarregados da defesa da nossa casa, da triagem, todos os nossos irmãozinhos espirituais que aqui chegam também, necessitados, como muitos de nós, quando chegamos à casa espírita, de uma força, de um apoio, de uma ajuda, da troca das energias que nós fazemos, que nós temos aqui em contato com esses amigos espirituais, que já estão nos cuidando de nós desde que nós chegamos aqui, nos fortalecendo, nos trazendo bastante alegria. E a certeza de que a vida sempre continua, e que nós estamos sempre amparados por Deus, na sua bondade infinita, na sua justiça, na sua paz. E assim nós vamos pedindo permissão ao nosso amigo espiritual, o dirigente dessa casa, pelo lado espiritual, da Casa do Caminho, para nós iniciarmos a nossa reunião dessa noite. Nós agradecemos mais uma vez esses amigos que nos auxiliam e pedimos que envolva o nosso companheiro Wagner com o carinho costumeiro, com a inspiração que ele está precisando, né? E mais do que isso também pacificando o seu coração, que ele chegou aqui agora do trabalho e veio nos ajudar também aqui em passar essa sua mensagem, esse tema da noite, que é do livro Fonte Viva, né? Mais uma mensagem que Emmanuel nos traz dessa passagem de Paulo, né? Aos Tessalonicenses. Então o Wagner vai falar para nós a respeito desse tema, né? A obra de salvação. Uma boa noite a todos os colegas. É um prazer imenso estar aqui nessa casa, nessa comunhão de pensamentos, de pessoas que têm o caráter, que têm o aprendizado e que têm a execução do Evangelho na realidade de suas vidas. E Jesus nos fala há 2000 anos que seus discípulos, as pessoas bem-aventuradas, iriam se conhecer por muito se amarem. Esta frase está na Bíblia, está em Coríntios, também está comentado em Paulo.
os discípulos de Jesus irão se reconhecerem por muitos se amarem. E vamos iniciar a nossa conversa desta noite de quinta-feira, lembrando da região de Caxemira, da Índia, onde há conflitos até hoje. Desde a época de Mahatma Gandhi, Mohan Gandhi, o pacificador, o apóstolo da não violência, que conheceu a Bíblia e que chorou intensamente por não haver no Bhagavad Gita o Sermão do Monte, as bem-aventuranças do monte. E convidamos a todos a assistir o filme do Mahatma Gandhi, que tem em DVD. E lá tem também um documentário. E este filme, se eu não me engano, na década de 80, final da década de 80, ganhou vários Oscars. Então é um convite que nós fazemos. E gostaríamos agora que já nos situamos geograficamente, de lembrar de uma das damas mais amadas que nós conhecemos na nossa era, Madre Teresa de Calcutá. Esta mulher era de uma integridade tão grande, a força e a autoridade moral desta mulher era tão impressionante, que ela conseguia viver na região de Caxemira com as suas missões, no meio do conflito hindu e no meio do conflito indiano, e pregava o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, com muita integridade, com muita moral, mas acima de tudo, com muito exemplo. E lá ela foi muito perseguida, muito envolvida por sentimentos de inveja, raiva. Suas casinhas eram quebradas, hindus atacando indianos atacando hindus, uma briga religiosa que se estende, e podemos consultar nos jornais. Até hoje aquela região é de conflito, é de animosidade muito intensa. E um jornalista muito hábil queria entrevistar Madre Teresa, queria tirar ensinamentos da Madre Teresa. E ela falava que não era nada. Que as pessoas que eram tudo, né? As dificuldades dela, destas pessoas, destas famílias que ensinavam ela a viver e sobreviver na fé e na bem-aventurança de Cristo. E daqui a alguns instantes vamos perceber a semelhança da dureza mental, da vida de sacrifício de Paulo, que nos relata nesta noite no item 139, né, do Vinha de Luz, que é o exemplo mais aproximado que nós temos de há 2000 anos das parábolas e dos escritos da carta de Tessalonicenses. Então esse jornalista, como eu havia comentado, perguntou como Madre Teresa trabalhava e como ela conseguia viver naquele conflito. Então ela percebeu que aquele jornalista era muito hábil com as palavras e que seria de grande utilidade as reportagens que ali ele publicasse nos Estados Unidos, em Londres, no continente europeu, nas comunidades culturais, né? E levou ela para uma família indiana. E falou: olha, essa família indiana, seu pai tinha lepra, mas morreu, né? Nós cuidamos dele. Nós não impomos o catolicismo, mas nós trabalhamos com exemplo. E os exemplos de nós cativa os amotinados, as pessoas mais rebeldes, as pessoas mais humildes, as pessoas mais sofridas. E aí ele explicou, contou, né? Ela contou que dividia, que levava comida, alimento para aquela mãe. Mas o que mais impressionava ela, que ela era mãe de 8 filhos, e que esses filhos já estavam trabalhando com 14 e 15 anos, né? Como nós sabemos, né? Na pobreza, na mendicância, naquela situação, né? Mas o que mais impressionava ela, e ela falava que ela não fazia nada, né? Porque quem fazia era aquela mãe, né? E exemplificou ela, né?
Porque ela, além de sustentar seus filhos, ela economizava na roupa, no sabão, no mantimento e ajudava uma família do hindu. E esta mãe hindu era muito grata por isso, porque ela apaziguava a fome dos seus filhinhos. Era mãezinha nova, né? Já tinha 2 filhos, né, para amamentar, e ela passou tanta fome, essa mãe, né, que ela não tinha com que se alimentar. E ela fazia isso no sigilo da noite. Ela tirava algumas horas do seu sono para cozinhar, lavar a roupa desta mulher, porque ela trabalhava em outro lugar e tinha outra religião. E logo, se tinha outra religião, naquele contexto tinha o quê? Uma rincha, uma rivalidade étnica, né, que fala. E mesmo assim, a fome, a falta, a dor educou aquelas famílias. E levavam-se os mantimentos. E logo Madre falou que quando soube deste caso, desta mãezinha, que ela também se prontificou a estar ajudando, e as irmãs de caridade já se prontificaram e foram ajudando. Mas o que ela quis dizer? Que no meio da dor, quando nós recebemos o convite do amor e não aceitamos, às vezes faz parte do ser humano que a dor nos visite. Porque a mudança, ela tem duas vertentes. E nós, estudantes do kardecismo, sabemos quais são, né? Que é a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de hábito vai por 2 formas. Ou pelo amor, pelo entendimento e pela compreensão, ou por momentos intempestivos, né? E esses momentos de intolerância, impaciência e de dor faz com que nós nos eduquemos e faça conhecer Jesus com mais intensidade. Porque aí a dor, né, nos visita com mais autenticidade, né? A nossa verdade se torna mais forte do que a verdade do próximo, e quando nós vemos, né, nós estamos executando o primeiro mandamento de Deus, né? Por você passar uma dor tamanha com seu filho que desencarnou num acidente de moto, cada pessoa que você conhece que passou por um problema semelhante, você se compadece daquelas dores e começa a atuar com o amor que se faz necessário. E não era diferente com Paulo de Tarso, principalmente porque ele vinha de prisões, apedrejamentos. Nós abrimos um espaço para lembrar os irmãos do livro Paulo e Estevão, para lembrar também do livro Há 2000 anos, Ave Cristo, Renúncia e outros livros dessa série, né? Que nos faz lembrar como era tempestiva a vida naquela região da Palestina, principalmente as pessoas que se denominavam cristãs e que tinham que exemplificar tudo no sigilo, e que se era pregado o evangelho nos sarcófagos, nas cavernas, em momentos exclusos, escondidos, né? Porque eles sofriam o quê? A perseguição romana, até a mudança do último César, né? Que aí ele se tornou católico, né? Que nós até havíamos comentado aqui. Enfim, para que nós consigamos entender esta passagem, nós temos que fazer falar, né? Exaltar algumas situações. Primeiro da rosa, né? Há rosas que são lindas, belas, rosas vermelhas, rosas brancas, mas há rosas que são lindas e belas, mas que no seu caule detém muitos espinhos. E muitos espinhos que nos ferem e machuca a nossa índole, a nossa alma, o nosso conhecimento. Pessoas que vivem em situações aparentemente boas, tem um bom emprego, trabalha numa multinacional, ou prestou um concurso, ou
realizou, é um empresário e detém o quê? Da estabilidade financeira, mas não necessariamente a estabilidade emocional. E principalmente o que vem acoplado ao nosso raciocínio é o quê? A inteligência emocional, moral e a prática espiritual. Então, não necessariamente alguém de uma família nobre de São Paulo tem a paz de espírito e a tolerância a desenvolver, a prosseguir na paciência como nós, e vive no eterno vulcão em explosão e erupção. Então ele é frustrado como pai de família, ele tem uma mulher linda, né, toda bonita, mas não sente mais aquela atração que ele sentia antes, ou mesmo vê aquele filho que não está acompanhando e não está aproveitando os ensinamentos dele, porque a recíproca é verdadeira, né? Vive uma disputa de egos, de egocentrismo. O pai é egocentrismo, a mãe é egocêntrica e quer que o filho seja amável. Como pode? Que exemplo você deu para o teu filho de tolerância, de paciência, se você grita com a sua esposa é mal educada com a mãe dela, que é vó do garoto, e por sua vez você vai na escola, porque hoje em dia nós vemos isso, né? Nós delegamos a nossa educação dos filhos, que é responsabilidade do pai e da mãe, para um vô, para uma avó, que já fez a tua parte, e nós ainda exigimos do colégio que faça a parte deles. E a parte das instituições, dos institutos educacionais, é instruir, dar continuidade à cultura, estabelecendo regras e o cumprimento delas na escola. E agregar valores. Mas a parte do amor, família, referência emocional de papai e de mamãe, tem que vir de pequeno. Não dá para fazer milagre. E aí, nós encontramos o quê? Adolescentes inconsequentes, reportagens de professores que são agredidos nas escolas públicas, digamos de passagem, né? Que escolas pagas, o aluno é processado, sofre toda uma questão de acariação, de humilhação para a família, tem todo um regimento, um instituto, um regimento interno, uma série de leis, de regras. Então imagina o seguinte, que Paulo também há 2000 anos passava por essas dificuldades, porque ele conseguia levar o evangelho de Jesus aos judeus, sim, verdade, mas os judeus mais humildes, aqueles judeus que passavam fome. Aos gentios, nossa, Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, mas ele tinha dado devido valor à parábola do bom samaritano, que não é aquele que detém posses, que não é aquele que detém o conhecimento da Torá, das leis, das tábuas, mas sim aquele que executa a prática da caridade. E aí contextualiza com Kardec, em 1852, né, quando inicia a tradução, né, do Livro dos Espíritos, que Kardec nos comunica: fora da caridade não há salvação. Olha que bacana, né? Fora da caridade não há salvação. Então vamos lá. Item 139. Na obra da salvação. Porque Deus não tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, item 9. E nós sempre falamos os itens para que os nossos companheiros evangélicos e católicos e pessoas sábias que leem a Bíblia possam estar tendo a referência de lá, né? Porque nós também temos essa referência da leitura da Bíblia, embora muitos amigos não saibam, né, dessa informação, mas nós temos
como prisma da doutrina, ler o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Nós fazemos cursos dos aprendizes do Evangelho. Nós temos até hinos, né, que louvam os discípulos de Jesus, né? Então, esta é uma mensagem que nós estamos falando para ficar registrada na internet, para que nós possamos construir uma confraternização religiosa pautada nas Escrituras de Jesus, para não cairmos no choro e ranger de dentes através da nossa intolerância religiosa, da nossa intolerância. E essa intolerância é que há ainda, né, na região da Palestina, que há ainda conflitos, né, armados lá naquela região, que até hoje tem, assim como nós falamos da região da Caxemira. Então Paulo também não teve também passou por essa provação, né? Então Emmanuel, através do livro Fonte Viva, comenta o seguinte: por que não somos compreendidos? Por que motivos a solidão nos invade a existência? Por que razão a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? E a cada pergunta feita por nós para nós mesmos, seguem-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Olha que coisa, que coisa. Isto é uma mensagem, diga-se passagem, não vamos ser hipócritas. Muitas pessoas utilizam da religião como fuga. Ela interiormente não teve ainda a capacidade de perdoar-se, para perdoar o seu cônjuge, para perdoar seu filho, seu neto, que é um respondão. Mas a doutrina nos ensina que está ali a grande prova nossa da tolerância, de aprender a amar. Porque se amar a quem vos amo, que recompensa haveis de ter? Se não amarmos, se amarmos quem nós amamos, é muito fácil, né? A recompensa está em tolerar, como segue a carta de Emmanuel, fantástica. Quantas pessoas são ásperas dentro de um centro espírita? Quantas pessoas usa de malícia, usa de intolerância, porque tem alguns anos, alguns meses de doutrina, já impõe suas verdades a goela abaixo de um novato. Quantas pessoas frequentam igrejas evangélicas e lá impõem as suas verdades, a sua incompreensão, a sua frustração. E nós lembramos de Francisco de Assis, lembramos sim de Chico Xavier, lembramos sim de Divaldo Pereira Franco. E aqui eu gostaria que os companheiros da internet e nós colocássemos lá Jesus Gonçalves, escreve assim no Google, o gigante deitado, é Mendonça alguma coisa, né? Batuíra, Meimei, Doutor Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, José Tadeu, Eurípides Barçanufo, Antônio Hermínio de Moraes. Dr. Antônio Hermínio de Moraes é responsável do Hospital Beneficência Portuguesa. Trabalha 18 anos voluntariamente. Deliberou seus executivos-chefes para que um conselho administrasse o hall de empresas, o pool de empresas dele, e que destina e faz a manutenção também do Hospital das Clínicas de São Paulo e outras santas casas de misericórdia, e que literalmente administram a misericórdia, inclusive neste momento.
A cada 5 minutos nós temos 10 motoqueiros em alguma UTI aí que bateu a cabeça, que caiu da moto. A cada instante tem um adicto solto na rua fazendo um transtorno na vida do próximo, porque ele mesmo está transtornado espiritualmente pela impaciência nossa, pela falta de tolerância, e por não ter acolhido aquela criança com a dignidade que necessitava quando ele era pequeno. E quantas famílias que têm bens e bens e bens, e seus filhos são adolescentes inconsequentes. E Deus nos convida e nos dá a oportunidade de amá-los, respeitá-los, conhecer as suas dores. Porque conhecendo a dor do próximo, nós próprios evitamos as nossas dores, nossas e das pessoas que nós amamos, através da nossa vontade de aprender. Então, foi posto na Grécia Antiga um cachorro, mas não era um cachorro qualquer, era semelhante a um Rottweiler. E esse grego, que nós não lembramos o nome aqui, ele teve a incumbência de dar a autenticação dos guerreiros gregos através da educação de seus filhos, dos seus pais, e delegar a educação. E coube a ele a Assembleia, né, que foi lá que formou a Constituinte, lá, né, através do direito romano, que ele teve esta oportunidade de fazer a explanação sobre educação, e ele pediu 3 meses, e ele foi acharcado, bagunçar a vida deste homem, porque ele insistia que precisava de 3 meses para elaborar a palestra, mas ele falou: você é o homem mais sábio da nossa década, como você precisa de 3 meses para elaborar uma palestra? E foi então que ele conseguiu, foi cedido para ele os 3 meses. E aí, perante a sociedade grega, foi feita a assembleia e trouxe numa jaula um Rottweiler com uma lebre separada. E perante aquela agressividade que ele sofreu, daquelas guerras que tinham, então as pessoas eram muito agressivas, muito violentas, e contextualizavam o quê? A obrigação do professor de dar educação para os filhos que eram violentos naquela época. E lembramos que lá naquela época não tinha internet, nem televisão, nem telégrafo, né? Então foi feito o espaço para ele. Então foi lá, colocaram um Rottweiler, eu não lembro o nome do cachorro, mas era violentíssimo, violentíssimo. E aí soltaram a lebre. Soltou a lebre com uma cenourinha ali, umas ramagens, e a lebre foi comendo. Aí ele pegou e soltou o Rottweiler. Quando ele soltou o Rottweiler, mastim, lembrei. É o mastim. Né? Aquele mastim mais bravo que tinha, que era desse tamanhozinho, se eu não me engano, né? Isso, de Nápoles. A cabeça dele pesa 3 quilos, se eu não me engano, né? E aí foi solto o mastim. O mastim pegou aquela lebre, mas estraçalhou aquela lebre numa patada. E ele estava tão agressivo, que ao chacoalhar a lebre, esparramou sangue para todo lado. E estraçalhou e comeu a lebre ali mesmo. Aí ele bateu as palmas. Tragam-lhe minha próxima jaula. E veio a próxima jaula. Tragam-me 2 lebres. Minto, uma lebre e um gato. Esses gatos nossos, né? E trouxeram a lebre e o gato. A população ficou entusiasmada, alguns, né? Porque estava com agressividade, o sangue era tão próprio, né? Parecia aqueles documentários nossos das 6 horas até as 7, né? O cara, outro dia eu fiquei sabendo, né, através de amigos, né,
que eles têm um critério lá no jornalismo, né? Se o motoqueiro caiu, não quebrou o pescoço, nem passa, não perde tempo. Agora, se quebrou o pescoço e arrancou o braço, mostra ao vivo. Ao vivo, eu quero ao vivo. Estou exagerando, gente, não está assim a coisa. Bandido escapou, não interessa, eu quero o bandido com 3 tiros e o cara que tomou o tiro também, que eu quero a foto. Está a mesma coisa, Sodoma e Gomorra. Está diferente? Né? Aos amigos da internet, por favor, Sodoma e Gomorra no Google e dá Enter. Vocês vão ver lá o que é que eu estou falando. Tudo bem, voltando à história. Soltaram o mastim. E aquele povo, alguns excitados, né? Nossa, agora eu quero ver, ele vai ter que pegar a lebre de uma vez. Será que ele vai matar a lebre primeiro e pegar o gato? Será que vai pegar o gato, né? Aí ficou aquela coisa no ar, né? Aí soltou a lebre, soltou o gatinho, a lebre brincando com o gatinho, ai que coisa linda, meiga, né? E as mãezinhas da sociedade aflita porque viam seu filho pequenininho ali, e aquele mastim violento. Foi quando soltaram o mastim. E o mastim foi ao encontro dos dois e cheirou o gatinho. E o gatinho pulou na orelha do mastim e deu uma bufetada nele. O coelhinho foi e brincou com o mastim começou a rolar e brincar com eles, e os 3 eram amiguinhos. E aí começou a explanação daquele grande educador. Falou assim, esta é a diferença da nossa sociedade de hoje. E aqui estão relatados, ele não falou ao vivo, e há cores que não tinha televisão, mas nesta presente data, e marcou a data, o que é um homem ter educação, cultura e honrar o seu posto pela nobreza, por hierarquia, por disciplina, e o exemplo do mastim que ataca o seu próximo, que é o quê? Aquele líder intolerante, arrogante, inculto, alguém brutalecido. E aí ele falou simplesmente, acabou a palestra e foi embora. E o pessoal querendo que ele falasse mais, e ele falou 15 minutos e foi embora. Um homem que estava acostumado a defender teses de 4, 5 horas, falou que não era mais necessário nenhum tipo de explicação, mas que era necessário que revesse toda a hierarquia de comando da Grécia, dos deuses gregos, e todos os valores da educação da família, e os valores da cultura de um povo. E nós não precisamos exemplificar mais coisas. Nós temos que trazer esta mensagem desta noite para agora. Porque nós ainda podemos evitar muitas mortes. Podemos evitar nesse exato momento, e atemporal na internet, atemporal, você pode nas 24 horas do dia acessar a internet e ouvir o que nós estamos falando tranquilamente, serenamente. E evitar uma doença psicossomática, evitar uma condução de um veículo transtornado pela raiva, pela ira, pelo colega que te fecha, pelo motoqueiro que te arranca o retrovisor, pelo pai que te respondeu mal, pelo filho que foi mal educado, pelo neto rebelde que xinga a avó, pela avó, né, que é intolerante com os demais e impõe suas verdades. Cada um administra no seu ego aí, né? Seus valores, né? O meu valor é melhor do que o dele, você que não entende nada, porque eu que sei, eu que vivi. Mentira. A cada 5 anos nós passamos por renovações constantes. A tecnologia de informação está aí. Hoje, doenças estão sendo curadas, estão tendo estão antevendo, né? Doenças psicossomáticas, estão descobrindo os valores da terapia do amor. E nós gostaríamos agora de ler e finalizar a carta de Paulo
né, a carta de Emmanuel, que psicografou aqui, para iniciarmos um outro raciocínio, né? Ele fala o seguinte: ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. É bom, né? Ninguém restaura um serviço sobre as trevas da desordem. Olha que frases, né? Ninguém abençoará as tarefas de cada dia amaldiçoando ao mesmo tempo. Nossas vovós já diziam, né? Ou você assovia ou chupacana. Ou chupacana ou assovia. Não dá para fazer as duas coisas, não é verdade? E de lá tem outras, né? Outros provérbios. E Emmanuel conclui assim: se tem notícia do Evangelho no mundo da tua alma, olha aí, olha a responsabilidade. Eu vou ler de novo. Se tem notícia do Evangelho no mundo da tua alma, da tua vida, do teu ser, prepare-te agora para ajudar infinitamente. Ajudar infinitamente é ser uma pessoa útil a você mesmo, a se contextualizar nas parábolas, a estudar o Evangelho, a ver aonde você pode ser mais tolerante, a estudar seu filho, para você não cometer os mesmos erros, pois você foi uma pessoa que acusou tanto seu pai, tanto a sua mãe, como filha, como filho, que agora, nesse exato momento, você tem a obrigação de ter o êxito. Porque se você soube acusar sua família e seus entes queridos, você tem a obrigação de ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo. E não delegar a educação do teu filho para as pessoas que você passou a tua adolescência acusando. Olha a falta de caridade. Quantos espíritos são missionários que reencarnam através de pessoas simples, humildes, que toleram as fraquezas do outro. E nós só descobrimos isso quando chegamos a 40, 50 anos, 60 anos, ou quando nos faltam a saúde, quebramos um braço, uma perna, colocamos uma prótese, aí colocamos o quê? Defeito na comida da mãe, aí quando fica internado lá, quantos e quantos casos, mais de 3.000 casos nesse exato momento no HC, são 12 prédios de pessoas internadas, dá um pulo lá. Você achar que eu estou exagerando, que eu fui muito firme hoje, nesta noite, dá um pulo lá no HC. Sabe o que você pode fazer também? No domingo você pode passar na penitenciária do Estado, vai ver quantas mãezinhas estão visitando os seus filhos em Taubaté, em Votoporã, ou mesmo aqui no Caldeirão de Pinheiros, nas delegacias dos bairros. Você pode ir na 28, 45, na 20. É simples a coisa, não é difícil. E nós voltamos a lembrar filme Mahatma Gandhi para assistir. A Lamstead, que fala da escravidão, do sofrimento também. Lamstead, quem fez foi o Spielberg. Né? Esse filme começa falando da escravidão e Londres foi um dos primeiros a estar elaborando as leis da escravatura, né, para abolir a escravidão. Vai lá, dá uma olhada, um filmezinho, né, que você pode estar mostrando para os teus filhos aí, conversando com eles. Então vamos lá. A terra, isso é Emmanuel que fala, isso está no item 138, não é da cabeça do palestrante. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. Emmanuel nos fala. A humanidade é a nossa grande família fraterna. Cada dia é um ensejo bendito de aprender a auxiliar, de aprender sempre e auxiliar constantemente. Porque já
Porque por mais aflitiva que seja a tua situação, ampara sempre e estará agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Abençoa sempre o serviço de salvação. Salvação de quem? Da humanidade? Não, a tua própria salvação. Né? Para iniciar através do seu exemplo a compreensão do próximo. Porque ele vai falar, nossa, esse rapaz é diferente, essa senhora é diferente. Nossa, eu ouço no estabelecimento, na padaria, na farmácia, 40, 60 bom dias por dia. Mas o bom dia daquela senhora é diferente. A boa tarde daquele garoto é diferente. O filho de fulano de tal é educado demais, ele é diferente. O que ele tem que o meu filho não tem, poxa? Comeu arroz, feijão, bebeu da mesma água, mora no mesmo condomínio, tem as mesmas roupas. O que ele tem de diferente de um filho para o outro? E aí, nós vamos agora para a etapa final. Tem mais quantos minutos? Tá. O convite que nós fazemos a todos, né, a ler essa revista aqui, ó, está falando exatamente do pais e filhos, autoridades em crise. Crianças criadas sem consciência de limites se tornam adultos frustrados e infelizes. Quem disse foi o cientista, hein? Tenho medo de sufocar a sua personalidade ou a sua criatividade. É um pai falando, né, que tem medo, né? Tenho medo de sufocar... Tá. Tenho medo que o meu filho deixe de me amar porque eu estou educando ele, impondo regras. Tenho medo de ser um pai violento, porque belisquei meu filho, porque eu dei castigos e bati no meu filho. Veja, o que nós estamos trazendo nesta reportagem é aquele famoso cantinho da sabedoria, administrar a educação do teu filho, ver a personalidade dele, ver como é que está sendo formado, não deixar na mão dos outros. Você vai confiar na mão dos outros. Você vai cometer o mesmo erro que você acusou teu pai e tua mãe durante quantos anos e meses, você vai cometer o mesmo erro. Tenho medo de conflitos na minha casa. Nossa, educar filho agora cria conflito, veja você. Né? Este é um dos itens. Outra coisa, revista Isto É, uma reportagem sobre médiuns. E aqui está falando como a ciência justifica as manifestações de contato com espíritos e por que algumas pessoas desenvolvem um dom. E aí você lê a revista, tem a parte, lógico, Chico Xavier, fala do Chico, vai falar também da terapia do amor, que é a terapia do abraço, da tolerância, do respeito, e também da parte científica da pineal, que você tem um cristal diferente. Mas, acima de tudo, o que é? É você respeitar o próximo, amar o teu próximo, conviver com o teu próximo, se tolerar, tolerando-se, tolera o outro, né? É isso. E lembrar que dia 4 agora, sábado, 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis. E aqui eu apresento a todos uma das traduções que eu li, que eu gostei muito, né? Desse clássico de ouro, que é de ilustração, clássicos ilustrados, né? Quem escreveu foi G.K. Chesterton, né? E aí ele tem São Tomás de Aquino e São Francisco de Assis. E dá para abrir para algumas perguntas? Tá difícil a pergunta, né?
sem microfone. Mas a pessoa aqui não ouve. Bom, mas boa noite e parabéns pela palestra. Né? Houve um caso aqui no Brasil que a família liberou tudo para o filho que ela tinha. Em termos de dar tudo o que queria, atendia o que quisesse, deixava fazer o que dava na cabeça do filho, não reprimiam, não coibiam, não faziam absolutamente nada. Né? Esse rapaz se tornou um artista famoso e morreu muito prematuramente. Era um cantor e morreu muito prematuramente. Se tentou de tudo aqui nas clínicas para salvá-lo e não se conseguiu. Se você quiser criar o teu filho dessa forma, cria. Mas você está jogando ele para um abismo. Então não custa nada de vez em quando você dar um tapinha no bumbum de uma criança para dizer ou pôr ela de castigo sentada numa cadeira, né, e coibir certas coisas. Não abrir a torneira tanto. Né? Esse é o segredo de educar. Não é fechar tanto e não escancarar. É saber dosar isso. Muito bem. Então nós vamos dar uma paradinha. Se alguém tiver alguma outra pergunta para fazer, o Wagner vai ficar mais um pouquinho aqui. Você fala, tá? Muito obrigado, Wagner. Então nós vamos nos preparar para nossas vibrações, que o Henrique vai fazer por nós. Depois nós vamos encaminhar para a sala dos passes e vamos concluir então a nossa noite, né, espiritual, a nossa festinha espiritual, né? Meus amigos, então chegou o momento de nós também participarmos da reunião desta noite, porque é um momento que todos nós iremos doar as nossas melhores energias, aquilo de que melhor nós temos. Então nós vamos agora nos sintonizando, nos harmonizando com o ambiente, nos acalmando, respirando profundamente. Vamos imaginando a figura do Mestre Jesus junto de nós e juntos a Ele vamos emitindo as nossas melhores vibrações. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por este planeta que possibilita o nosso crescimento, a nossa evolução. Vibremos pelo nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vibremos por todos os demais países, especialmente aqueles que se encontram em conflito, que possa haver paz, união e muito amor. Vibremos por todos os governantes, que eles possam conduzir as nações de uma maneira mais cristã, mais justa, mais fraterna. Vibremos pela expansão do Evangelho como norma de conduta. Vibremos por aqueles espíritos que vêm ao mundo com a tarefa definida, especialmente de elevar a humanidade, que eles recebam essas vibrações de paz, de reconforto. Vibremos por aqueles espíritos que estagiam na crosta, no umbral, nas trevas, no Vale dos Suicidas, que eles possam receber essas vibrações de paz, de amor, de reconforto, de refazimento. Vibremos por aqueles que se encontram nos presídios, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão sem emprego, por aqueles que estão nas ruas, que todos possam receber vibrações de amor, de paz, de entendimento. Vibremos por todas as crianças, que elas possam ser bem encaminhadas, bem educadas. Por todos os adolescentes, que também possam receber a devida educação e que possam colocar em prática tudo aquilo que aprenderam. Vibremos pelos idosos. Agora nos dirigimos até o nosso lar e vibremos por nossa casa, envolvendo todos que lá se encontram, num abraço fraternal. Vamos vibrando muita luz em cada cômodo, em cada canto de nossa casa. E agora, de volta aqui, nós vamos vibrando por esta casa,
que tanto nos acolhe, que tanto nos ajuda, que tanto nos ampara. Vamos vibrando uns pelos outros e por nós mesmos. Graças a Deus. Então, assim, meus irmãos, vamos agradecendo a Deus por mais esses momentos que nós passamos aqui, agradecendo aos amigos da espiritualidade e todos aqueles que ainda vão se envolver conosco na doação dos seus melhores fluidos para os nossos tratamentos interiores, para que nós tenhamos uma semana bastante proveitosa, para que nós voltemos para a nossa casa bem reabastecido dessas novas energias, para que nós tenhamos também tempo de reflexionar, para que possamos ainda continuar de vez em quando estudando o Evangelho de Jesus nos finais de semana, para iniciarmos sempre o nosso trabalho com bastante disposição, bastante alegria, avivando sempre a nossa fé em tudo aquilo que nós aprendemos e na certeza que nós temos que Deus está sempre conosco, que através de todos os seus trabalhadores nós somos sempre beneficiados, uma vez que nossos pensamentos estão elevados. Então nós estamos sempre de acordo com o pão nosso, evitando qualquer tentação no caminho que possa atrasar a nossa caminhada. Que Jesus ampare e nos proteja a todos nós, que nós tenhamos uma semana de muita paz, um final de semana bastante feliz. E assim nós agradecemos ao nosso amigo espiritual, ao nosso dirigente espiritual, por toda ajuda, por todo esse trabalho que foi conduzido até aqui, dentro dessa paz, dessa harmonia. E assim nós pedimos permissão para encerrarmos o nosso trabalho nessa parte, que ele vai concluir através da assistência espiritual que cada um de nós vai receber agora. Então nós vamos pedir que todos aguardem a chamada para os passes, né? E vamos ficar então com o nosso pensamento ainda, mantendo esse padrão vibratório do ambiente. Muito obrigado a todos.